comum, né? Vivemos de desconfortos em desconfortos para que a gente possa crescer. E hoje a gente vai falar um pouquinho, e eu queria pedir para vocês já irem abrindo lá em Lucas 5, que nós vamos falar um pouquinho desses desconfortos. Na Bíblia tem muitas histórias, né? Ela está cheia de histórias, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, de pessoas que precisaram passar por desconfortos para que houvesse um crescimento espiritual. O desconforto, ele nos faz sair da zona de conforto. O desconforto nos faz olhar para dentro. O desconforto nos faz reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. O desconforto nos faz aprender a perdoar. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Eu queria pedir para vocês, então, abrirem a palavra lá em Lucas 5, do 1 ao 11. E podem ficar de pé, quem for encontrando. E por que nós passamos por esses desconfortos? Hoje vamos falar um pouquinho sobre Simão Pedro. Eu vou ler para vocês. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam levando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. E Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar a rede, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar homens. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Até aqui. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor encontre brechas nos nossos corações, Pai. Fale, Senhor, através da minha vida, através da palavra que o Senhor ministrou antes mesmo comigo, Senhor. Que a sua igreja saia daqui diferente de como entrou. Nós consagramos a Ti, Senhor, tudo que vai ser falado aqui. E nós pedimos, sê conosco, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, Senhor, que haja cura, que haja libertação essa noite, Senhor. Nós te pedimos, Pai, coloque os Teus anjos já trabalhando para que isso aconteça. Em nome de Jesus. Podem sentar. Vamos lá. O crescimento, então, vem do desconforto. Amém? Se você está em Deus, se você tem clareza de que está vivendo o que o Senhor te chamou para viver, está tendo vida com Deus, aceitou Jesus, está vivendo o seu chamado e está passando por alguma tribulação, então pode ter certeza que você está no processo de crescimento. Isso faz parte do processo de crescimento. Pedro passou por inúmeros desconfortos. Ali mesmo, né? Quando Jesus fala para ele, joga a rede, lança a rede que você vai ver. Ele diz, vou até repetir aqui, no versículo 5. Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Então, gente, aqui já tem uma baita chave para a gente, um insight. A obediência. Pedro estava sem acreditar. Na mensagem, no versículo 5, a gente consegue ver que nem ele estava acreditando que ia ter tanto peixe, porque ele pescou a noite toda. As circunstâncias diziam para ele que não adianta ele jogar porque não tem peixe. Mas era o Deus Todo-Poderoso que estava agindo ali. E logo em seguida,
a gente vê ele passando por um outro desconforto. Porque daí a história já era outra. Ele passou pelo desconforto de estar a noite toda ali, cansado. Talvez se ele tivesse desistido, ido para casa, ou tivesse até trocado de profissão, porque não estava dando aquela. Será que o Senhor iria encontrá-lo? Então, quantas vezes nós tentamos fugir desses processos, fugir dos lugares onde o Senhor nos coloca para trabalhar o nosso caráter, para nos moldar? Quantas vezes nós tentamos fugir? E aí ali, Pedro estava indo para um outro nível já. Agora, ele estava lá com os 2 barcos que quase estavam afundando de tanto peixe. Imagina, gente, para alguém que trabalha com isso, pescador, homem simples. Eles tinham o que eles mais queriam ali. A pesca de quantos dias, talvez meses de trabalho. E aí, o que eles fizeram? O desconforto de deixar tudo para trás e seguir Jesus. Será que nós estamos realmente colocando o Senhor à frente da nossa vida? Será que se passarmos por tentações como essa, como Pedro passou ali, a gente abandonaria mesmo tudo que a gente conseguiu conquistar até então? É isso que o Senhor quer. Ele quer que a gente coloque Ele como o primeiro. A gente precisa estar tão íntimo do Senhor que a voz dele vai ficar mais audível. Paulo também é um que enfrentou todo tipo de dificuldade. Ele foi açoitado, apedrejado, preso, assaltado, naufragou, sentiu-se traído, passou fome, frio e virava noite sem dormir. Muitos outros também passaram na Bíblia. A gente conhece, tem muitas histórias, né? Mas tem algo que eles nos deixaram depois que passaram por tudo isso. E eu vou ler com vocês não precisam ficar de pé. Eles disseram que é possível ter alegria na fraqueza. É possível ter alegria na fraqueza. Amém? Lá em 2 Coríntios, está escrito assim: portanto, fico feliz com as fraquezas, com os insultos e com as necessidades, com as perseguições e com as dificuldades por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Pedro também diz lá em 1 Pedro, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Tiago também vai nos dizer isso. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. E como que Paulo, Pedro e Tiago falam de alegria na fraqueza? E é isso que nós vamos ver aqui. Porque é contraditório, né? Você está passando no meio de uma tribulação, está passando por uma tempestade, talvez uma crise financeira, talvez no seu relacionamento, no seu casamento, com os seus filhos, talvez no seu trabalho. E eles estão nos dizendo que tem como nos alegrarmos com isso. Existe uma alegria nisso. Isso soa estranho, mas todos eles nos dão a mesma explicação. Experimentar as fraquezas nos dá acesso a lugares que nós não conheceríamos se não passássemos por isso. Quem aqui é crente e sabe disso, diz amém. Experimentar as fraquezas nos dá lugares que nós não acessaríamos se nós não tivéssemos passado por isso. Então, eu não sei, você talvez seja recém-convertido, talvez você esteja no processo de conversão, talvez você esteja escolhendo Jesus agora. Eu tenho algo para te dizer. O Senhor vai te levar para lugares de confronto, mas isso é para o seu bem, porque todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você não vai ser livre das tentações, nós não seremos livres das tribulações, isso até a volta de Jesus. Isso faz parte do processo para que haja crescimento espiritual. E isso para que o corpo da igreja seja edificado. Então, os processos, os desconfortos, eles nos fazem olhar para dentro. Esse é o primeiro lugar. Eu não sei o que você tem passado, como eu disse, eu não sei a sua crise. Eu não sei se você tem passado por algo, se tem passado por alguma fase difícil. Mas nesse processo, no meio da sua crise, olhe para você. E veja o que você pode fazer para que aquela situação seja melhor. O que você pode melhorar como ser humano. Leia a palavra e veja os princípios.
o que o Senhor nos pede. E olhe para dentro de você. Outra situação é a dependência de Deus. Esses lugares de fraqueza, muitos conhecem Jesus só por causa disso, por causa da dor. Esses lugares de fraqueza, eles nos levam a depender de Deus, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Esses lugares, eles nos levam muitas vezes em situações que a gente olha e fala: Senhor, não tem como, eu preciso de Ti. E esse lugar de dependência do Senhor, a gente só alcança na fraqueza. Aleluia! Essas tribulações, esses desconfortos, nos levam para uma transformação de vida também. Eles nos motivam a deixar para trás coisas que já não podem mais caminhar junto conosco. E isso o Senhor vai falar conosco na caminhada. Se não deixarmos Deus colocar a sua força em nossas fraquezas, não seremos capazes de conseguir. A gente depende dele. Não importa o quanto de condição financeira nós teremos, não importa o quão bem emocionalmente estaremos, nós dependemos e sempre vamos depender do Senhor. Vou ler com vocês agora outra palavra que está em Marcos, e eu quero pedir para vocês prestarem muita atenção no que diz aqui. Está em Marcos 4, 16 e 17. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam, logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nela. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Gente, aqui mesmo, tem um fundo musical, pessoal lá da mídia? Nós mesmos, aqui na igreja, nós vemos isso. Quantas pessoas que nós vemos passando por essa conversão, vivendo esse primeiro amor, chegam aqui na igreja e a gente consegue ver aquele brilho, aquela luz, aquela pessoa realmente sedenta, mas na primeira tribulação, ou talvez na segunda, já não tem raízes e não firmam e se afastam. Quantas pessoas que a gente quer voltar lá e buscar e trazer de volta, mas teve uma experiência ruim e já desistiu de tudo, porque não suporta os processos. Mas são esses processos que vão nos levar para um lugar de maturidade espiritual. São essas dificuldades que vão nos levar para o propósito que o Senhor tem estabelecido para cada um de nós aqui. Amém? Não é a tribulação em si que vai nos fazer ter autoridade nas coisas que a gente supera, mas é sim o que a gente é testado e aprovado. Se você está passando por uma aprovação, pode ter certeza, mais do que você, o Senhor quer que você seja aprovado, sabia? O Senhor quer aprovar você, mais do que você mesmo deseja isso. E depois de aprovado, o Senhor vai te entregar uma autoridade sobre isso e vai te usar. Porque não é para ficar em você. Os dons, os talentos, as curas, tudo que o Senhor nos proporciona não é para a gente reter, mas para que a gente seja usado no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, no seu casamento, com os seus pais, com as pessoas da sua família que não são convertidas. É ali que o Senhor vai te usar. Então a gente precisa realmente aceitar o lugar que o Senhor nos coloca, sem tentarmos fugir desses lugares. E o que o diabo não quer é que você vença. E no meio da tribulação, quando a palavra de Deus fala que quando nós convertemos, né, existe uma festa no céu. E desde então, existe uma guerra espiritual pela sua vida maior do que a que já existia. E o diabo, ele sabe, ele está muito mais tempo que você na terra, solto. E ele sabe usar setas específicas para entrar na sua mente naquele momento. É no seu desconforto. Mas deixa eu falar para você, os céus também se movem a seu favor. Os céus também estão se movendo a nosso respeito, para que se cumpra o propósito de Deus na nossa vida. Sim, o diabo se levanta. Sim, ele levanta e se ele está aqui hoje é para cair. Você veio aqui, você escolheu Jesus, você escolheu vir para um culto de cura e libertação, para um culto de poder. Mas o diabo, ele vai vir com setas. E se você não estiver
perto de Deus, a ponto de ouvir a sua voz, você vai cair. Você vai cair, gente. Nós vamos cair. Nós precisamos, todos os dias, buscar em Deus. Quantos aqui tentam com a própria mão fugir desses processos? Eu mesma já tentei, já inclusive testemunhei aqui. Quantas vezes nós tentamos de todas as formas fugir desse processo, dos lugares que o Senhor nos coloca. Deus, Ele nos dá limites, e esses limites são para nos proteger. E às vezes, e muitas vezes, o que é lícito para o meu irmão do lado não é lícito para mim. Você sabia que nem tudo é lícito para você? Nem tudo é liberado para você, mesmo que seja liberado por Deus. Então, a gente só consegue ouvir o que o Senhor tem para nós quando a gente está perto dEle. Vocês estão me escutando porque vocês estão perto de mim. Se vocês se afastarem, vocês já não vão mais me ouvir. É assim com Deus. Como que eu ouço a voz de Deus? Né? Quando as pessoas, logo na nossa conversão, no meu início da minha conversão, eu lembro que as pessoas falavam, ai, Deus falou comigo. Eu dizia, gente, como? Eu quero ouvir essa voz. Mas Ele falou e Ele quer falar com você e Ele está falando o tempo todo. E Ele entregou isso aqui, ó, a Bíblia que tem poder, que tem uma verdade que liberta. Aqui tem as respostas que muitas vezes nós precisamos, que nós buscamos através de profetas, através de pessoas. O Senhor quer falar com você no seu íntimo, no secreto. Se você está em Deus e está passando por alguma tribulação, onde você está é onde você precisa estar. Talvez um desconforto de uma situação no trabalho, sabe? Quando, por exemplo, você se desentende com uma colega, ou com uma irmã da igreja, ou com uma amiga, e é muito mais fácil, gente, eu digo para vocês, é muito mais fácil dizer, ai, deixa pra lá, né? É só não conviver mais e tá tudo bem. Não, o Senhor, Ele quer nos ensinar a conviver, a voltar lá, a pedir perdão quando nós não estamos errados, a dar outra face, a perdoar 70 vezes 7, e para isso, é nos desconfortos da nossa rotina, do nosso dia a dia. Sabe? É quando a gente tem que, por exemplo, eu subir aqui e falar, sendo que isso é difícil para mim, isso é um desconforto, mas existe uma obediência, e eu quero viver os planos que o Senhor tem para mim. E quantas vezes a gente está fugindo de algo que o Senhor está te chamando para viver, e é algo bom, mas exige um desconforto. E aí você não quer pagar esse preço, porque é muito mais fácil ficar quietinho, mas o Senhor quer te levar para outro nível. O Senhor quer te levar para um lugar que você só vai chegar se for com Ele. Amém? Deus, Ele permite situações para que sejamos moldados. Nós estamos aí vendo quantos, eu não sei vocês, mas esse ano eu vi muitos casamentos terminarem. Dentro e fora da igreja. E muitas vezes esses casamentos terminam por causa dessas setas. Dessa falta de coragem das pessoas de enfrentarem os desconfortos os desconfortos de ter que amadurecer, de ter que passar para ser moldado, porque num casamento é isso. Se você não é casado ainda, eu venho te dizer, se você não sabe perdoar, como foi falado, a gente esteve num congresso, e a ministra falou algo que é muito verdade. Se você não sabe perdoar, então não case, porque o casamento, ele exige que a gente aprenda muita coisa. E a gente precisa estar preparado, gente, porque ali é onde o Senhor vai realmente moldar quem nós somos. Porque muitas pessoas até conseguem ser uma falsa pessoa fora dali, mas com os nossos maridos, com as nossas esposas, a gente precisa realmente ser confrontado, ser moldado, deixar para lá tudo que não pertence, tudo que não vem de Deus, porque ali é o que Deus criou, o homem para a mulher e a mulher para o homem. Desconforto gera crescimento. Quantas pessoas estão se ofendendo por qualquer coisa? Sabe, as pessoas já não têm mais paciência, nós vemos muito isso no próprio trânsito, as pessoas irritadas, sem paciência. Na verdade, quando a gente entende que a nossa luta, ela é 100% espiritual, as coisas mudam. Sabe, a nossa luta, como vai dizer lá em Efésios, não é contra a carne. As discussões, as brigas, as intrigas, as fofocas, isso tudo é o inimigo, e nós estamos lutando numa guerra espiritual. Isso aqui é 100% espiritual. Mas é fácil nós dizermos que nós vencemos as coisas se nós não passarmos por elas.
se a gente não for tentado na nossa área emocional, a gente vai ser visto como pessoas bem resolvidas nessa área. Se nós não formos tentados a ter paciência, nós seremos vistos como pessoas pacientes, não é mesmo? Se nós não formos tentados a perdoar, nós seremos vistos como pessoas que perdoam. Mas é fácil dizer que nós somos todas essas coisas sem que nós realmente estivermos sido aprovados nessas áreas. Existem lugares de desconfortos que o Senhor quer usar você. Você já parou para pensar? Que existem lugares de desconfortos que o Senhor quer usar você? E principalmente quando a gente vive de fato o que a palavra diz. Eu vou contar para vocês um testemunho. De 5 anos atrás, eu trabalhava numa empresa e eu passei por uma situação, e quando eu estava montando essa palavra, o Senhor me lembrou disso. Eu trabalhava numa empresa há 10 anos já. Eu comecei nessa empresa, foi meu primeiro e único trabalho de CLT. E nessa empresa eu comecei lá, entregando panfleto, eu tinha 17, 18 anos, e fiquei por 10 anos. Quando eu vim para Caxias para trabalhar, eu vinha a trabalho para cá, eu gerenciava uma das lojas. E quando eu fui ganhar o Joaquim, que eu saí da licença maternidade, fiquei 4 meses em casa, eles colocaram outras pessoas para me substituírem. E aí veio o pessoal da família mesmo para ficar no meu lugar. E eles são todos lá de Porto Alegre. E aí eu volto da licença maternidade e eu me deparo com uma situação que me abalou demais. Estava ali no meio daquela situação, eu era a única pessoa cristã de um grupo de 8, 9 pessoas. Essa supervisão ficou ali por um tempo, depois eu entendi o porquê. Então eu era gerente da loja, mas tinha alguém acima de mim. E nessa volta eu me deparei com situações que iam contra a palavra de Deus. Tinham pessoas roubando ali dentro, tinha pessoas enganando o consumidor final. E num primeiro momento, a minha oração era: Senhor, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou bem quieta, não estou fazendo nada, eu estou vindo trabalhar bem certinho, vou cumprir minhas 8 horas e vou para casa. Só que, gente, eu não conseguia mais dormir. A sensação que eu tinha era que eu estava compactuando, e de fato eu estava, porque estava debaixo dos meus olhos e eu não estava fazendo nada. E aí começou a gerar um desconforto em mim. E eu confesso que eu demorei quase um mês no meio daquela situação, até que eu realmente fiquei muito nervosa, não conseguia mais nem trabalhar, eu sentia realmente que eu estava compactuando com aquela situação. E eu pensava: gente, mas eu não posso perder um emprego, eu trabalho há 10 anos nessa empresa, eu voltei agora de licença. Talvez, se eu for falar, as coisas vão ficar do jeito que estão e eu vou ser demitida. E como eu disse antes, o diabo, ele sabe exatamente onde entrar. Ele sabe as setas que ele vai tentar nos ganhar. E nós morávamos num apartamento, eu, o Jeff e as crianças, né? E era um apartamento muito pequeno, tinha 50 metros quadrados, acho que menos que isso. E então nós queríamos vender aquele apartamento. Mas no condomínio que nós morávamos, tinha uns 80 para vender. E a maioria novo. Então, para a nossa realidade, a gente sabia que seria muito difícil vender aquele apartamento. E uma dessas pessoas, nesses 30 dias que eu voltei, ela quis comprar meu apartamento. Então, eu nem precisei anunciar, porque eu não queria anunciar. O Joaquim era bebê, o Rafa era bebê, eu tive os dois muito perto. Então, ela quis comprar, a gente enviou toda a documentação e foi aprovado. E no dia que foi aprovado, foi o dia que o Senhor falou para mim: liga e conta. Conta tudo. Nesse processo, nesses 30 dias, eu anotei todas as provas que eu podia anotar. Eu falei assim: não, se um dia acontecer e falarem que fui eu tenho aqui anotado, né, para me defender, que não tem nada a ver com isso. Mas mal sabia eu que era o Senhor que estava me fazendo anotar para que realmente aquela situação fosse resolvida. E então eu liguei para o pastor Josué. E eu lembro que eu liguei para ele, expliquei a situação, mas eu falei: eu posso perder meu trabalho, as pessoas todas dali, muitos que trabalham comigo há anos, não vão mais nem falar comigo, eu vou perder os meus amigos, eu vou perder a venda do apartamento, que é muito difícil para a gente vender depois. Então, eu queria que o Senhor me desse uma direção, mas com base nessas situações. E ele me falou uma frase, que está na Bíblia, que mudou tudo. Ele falou: a verdade liberta, seja livre. Ai, gente, era tudo que eu precisava ouvir, porque eu estava presa nas armadilhas de Satanás, porque eu estava com medo do desconforto. E aquela palavra que ele me falou me deu uma coragem. E eu lembro que eu liguei, e ela disse que mais tarde me ligava, e passou 2, 3 dias, ela não me ligou. Aí, uma semana depois, eu liguei de novo, e eu falei: não, preciso falar com você. E ela viu que era sério. E aí ela me ligou à noite.
E quando eu contei tudo para ela, ela disse, nossa, tu trabalha há muito tempo comigo, eu acredito em ti. Mas para que eu haja, para que eu faça alguma coisa, eu preciso de provas, tu tem provas? E eu tinha lá tudo anotadinho que era para me defender. E aconteceram, enfim, as pessoas realmente ficaram muito frustradas, bravas comigo. Eu não consegui vender o apartamento, fui demitida, porque a loja fechou. Ela não conseguia mais cuidar da loja, a loja fechou. Mas uma semana depois, gente, eu só anunciei a venda do apartamento para o síndico, porque ele é nosso compadre, ele congrega aqui com a gente. Uma semana depois ele me liga e fala, olha, eu tenho uma moça que ela quer comprar um apartamento e ela já está com o crédito aprovado lá na Caixa. Gente, ela comprou. Em um mês a gente não estava mais morando na casa, porque a gente já tinha vendido. E eu quero dizer para vocês que esse é o Deus que nós servimos. A gente não precisa se preocupar. Existe uma verdade que liberta. Depois de um tempo eu fui entendendo que naquela situação ali, simplesmente as pessoas pararam de ser roubadas. Simplesmente aquelas pessoas que roubavam talvez foram constrangidas com a situação. Talvez elas nunca mais vão se tornar a mesma depois daquilo. Ficaram bravos comigo, mas a palavra de Deus também diz em Provérbios que quando a gente faz a vontade do Senhor, nem os nossos inimigos nos odeiam. Tudo ficou bem depois, essas pessoas entenderam. Eu fui realmente empurrada para um outro lugar, que era algo que o Senhor queria trabalhar na minha vida. Então todas as coisas estavam cooperando para o meu bem, inclusive o desconforto. Sabe, existe algo que nós não podemos negligenciar. Existe algo que não importa onde você está, são princípios. E o Senhor quer realmente libertar você, libertar as pessoas que estão na sua volta. Eu não conseguia mais dormir porque eu estava presa. Eu estava presa por causa de uma mentira. Eu estava presa porque eu estava compactuando com aquilo, mesmo não tendo nada a ver com isso. Então, que a gente venha olhar para dentro de nós, no meio da nossa tribulação, e confessar para o Senhor, sabe? Olhar para dentro de nós e falar, Senhor, onde eu posso melhorar? O que eu posso fazer para melhorar o ambiente que eu estou hoje? Talvez não seja para acabar com mentiras, mas seja para levar um perdão para as pessoas. Porque da mesma forma que o Senhor me usou naquele lugar, o Senhor quer nos usar e Ele nos usa todos os dias. Quantas pessoas retendo mágoas, porque não sabem. Não sabem, hoje, antes de subir aqui, eu estava conversando com a Gil ali, e nós estávamos falando de uma situação, e tem muitas pessoas, gente, muitas pessoas aí fora, como ela mesma testemunhou, que achava que não tinha mais direito à promessa de Deus, porque tinha ido para o mundo, e não é assim, nós temos direito. Muitas pessoas estão cegas lá fora, achando que não são dignas do perdão, mas o Senhor nos coloca, um numa empresa, outro no outro, um para empreender, outro para servir, outro para trabalhar aqui, outro para viver num bairro, outro para viver no outro, para que isso seja espalhado, para que os princípios do Senhor sejam espalhados, que a gente venha estar sensível para entender isso, sabe, o que Deus tem para nós, Ele vai nos encontrar no meio do nosso cotidiano. A gente não precisa fazer mais nada. O que Deus tinha para Pedro, encontrou Pedro na rotina da vida dele. Ele precisou fazer alguma coisa para encontrar. Não, ele só precisou viver o que ele precisava estar vivendo naquele momento. Naquele momento, Pedro era chamado para ser pescador de peixes. E ele estava pescando peixe, mesmo não pescando nada, ele estava no posto dele, onde Deus queria que ele estivesse. E ali, o Senhor o encontrou. O que Deus tem para você vai te encontrar. Vai te encontrar no caminho do seu trabalho. O que Deus tem para você vai te encontrar numa noite sem dormir por causa dos filhos chorando. O que Deus tem para ti vai te encontrar no seu trabalho difícil, na sua crise financeira. Você não precisa querer viver outra coisa para encontrar o que o Senhor tem. É nos processos, é nas tribulações, é no teu dia a dia, é na vida ordinária que nós temos, no nosso dia a dia. Só que tem algo que muitos fazem no meio da tribulação, que é pular de fase, querer mudar. Eu já fiz isso. A gente é tentado a fazer isso, né? Porque a gente está passando por um desconforto, então a gente quer dar o nosso jeitinho, né? Mas se eu for por aqui é mais fácil, é mais rápido. Mas o Senhor pede para a gente ir por um caminho e a gente às vezes vai mudando. Nos apressamos em impactar pessoas, muitas vezes, sem deixar que Deus faça isso dentro de nós. Como a gente vê isso?
Por quê? Porque a gente tem pressa. Muitas vezes o Senhor vai entregar uma promessa e antes dessa promessa se cumprir, vão existir processos. O Senhor vai te preparar para viver isso. Mas a gente quer ir lá e fazer do nosso jeito, né? Como a gente vê por aí, acontece muito. E é como se a gente imaginasse uma mudinha de planta. Eu pego uma mudinha de planta pequenininha, que o propósito dela é ser grande, e eu sei que para aquela planta ela crescer e realmente viver o que de fato ela vai viver, ser do tamanho que ela é para ser, né, estar no propósito que ela precisa estar, ela vai precisar de, 10 litros de água, né, ou 20 litros, muito mais eu acho, né, para que ela cresça. Aí eu vou lá e pego toda essa quantidade de água e eu coloco nessa mudinha. Essa mudinha provavelmente vai morrer, porque existe um propósito para ela, mas esse propósito não vai acontecer se eu colocar toda a água que ela de fato precisa uma vez só. É preciso todos os dias um pouquinho de água. Assim Deus trabalha conosco. É assim, a gente não pode tentar acelerar as coisas, pular etapas. Ninguém de nós tem a capacidade de fazer uma promessa de Deus acontecer. Só Ele pode, no tempo que Ele quiser. E o tempo dele é para que nós cresçamos, é para que nós sejamos transformados, é para que nós sejamos moldados. Sabe que, eu vou contar uma coisa que algumas pessoas já sabem e vão rir um pouquinho, mas eu preciso testemunhar. Há 8 anos atrás o Senhor me entregou. Ele me entregou uma promessa, nós estávamos no meio de uma roda de oração e o Senhor falou, olha, a pessoa veio orar por mim e falou, olha, Deus vai te entregar, vai te levar para um lugar onde você vai louvar, e através da tua voz, muitas pessoas serão alcançadas. Gente, eu tinha certeza, a Michelle lembra, eu tinha certeza que era para o louvor, porque eu queria ir para o louvor. Eu falei, é agora, gente, vou viver isso, vou para o louvor. Deus falou que através da minha boca as pessoas seriam alcançadas, é no louvor, eu queria cantar. E aí eu fiz aula de violão, fiz aula de voz, até fui para o louvor, mas eu nem vou comentar aqui, porque a liderança da época falou comigo assim, olha, a gente te convida a se retirar nesse primeiro momento. E, gente, é isso, por quê? Porque eu estava tentando fazer o que só Deus pode fazer. Eu estava tentando acelerar as coisas, porque Deus falou, então agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dar uma ajuda para o Senhor. Não funciona assim. O Senhor me chamou para louvar, mas é como eu estou fazendo agora, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. E como que a gente faz isso então? Se você estiver em Deus todos os dias, se você buscar no Senhor, se você buscar ser alguém de caráter, se você buscar viver os princípios de fato que a palavra diz, se você buscar ser confrontado, se você aceitar as correções, você vai viver as promessas, pode ter certeza disso. Você não precisa fazer algo diferente ou extraordinário para que a promessa de Deus se cumpra. A gente só precisa estar de fato onde o Senhor nos chama para estar. Talvez Deus está te chamando hoje para ser uma mãe exemplar, e só isso. E nessa área o Senhor vai trabalhar, e só isso não, e muito disso. Porque nós sabemos como é difícil, mas ali nós estamos adorando ao Senhor. Sabe, quando nós entregamos para os nossos filhos, quando nós entregamos para o nosso marido muito mais do que a gente entrega às vezes fora, ali nós estamos em adoração. Quando a gente usa do bom caráter que o Senhor nos dá na rua, nos lugares. Quando você deixa cair um papel, mas você volta a juntar para buscar. E nesses lugares, a promessa do Senhor vai te encontrar. É nesses lugares. Eu queria pedir já para o louvor subir. E eu queria já pedir para vocês ir ficando de pé. Amém? Nós sempre vamos encontrar formas de pular as etapas. Pedro também teve a oportunidade de pular as etapas, de ir para casa, de voltar mais tarde, ou de repente até abandonar a profissão dele. Davi teve diante de Saul, seu inimigo, e teve a chance de pular uma etapa. Deus já o tinha chamado para tomar o trono de Saul. A Bíblia diz que Deus fez cair um sono pesado sobre os homens que protegiam Saul,
Parecia ser uma ótima oportunidade para que as coisas acontecessem. Deus já tinha entregado, ele podia, o pessoal que cuidava